Vamos lá, gravando. É isso aí, galera, estamos de volta. Mais uma vez, a gente falou no vídeo de ontem. Para vocês que não conhecem, eu vou deixar meu amigo Sandro se apresentar, dar um briefing sobre o que é Sandro, para o Sandro falar sobre Sandro, mas de uma forma mais concisa, porque se você quer saber um pouco mais sobre o Sandro, você vai buscar. Espero o cara parar de batucar para a gente entender onde que você vai buscar. Mas você vai buscar o Sandro aqui em cima, no vídeo que a gente postou ontem. Beleza? É isso aí, galera. Sandro, fala um pouquinho de você. Olá, Fábio, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão aí? Esse aqui é o nosso segundo vídeo, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou um apaixonado pela aprendizagem, né? Trabalho aí com gestão e liderança de equipes há mais de 20 anos e me especializei aí em educação positiva, em liderança positiva, em psicologia positiva. Então, me especializei tanto no Brasil quanto em universidades fora do país, justamente para poder ter um pouco mais de autoridade para falar sobre o assunto. E isso me completa hoje, me deixa muito feliz. E dentre as várias formações que eu tenho, como eu disse no vídeo passado, tem uma que é a mais legal de todas, mas eu vou deixar a curiosidade para o pessoal buscar no vídeo 1, tá bom? Isso aí, galera. Sandro, vamos puxar aqui um pouco, né, fazer um callback. Ontem a gente estava falando sobre crianças. A gente terminou o vídeo falando sobre crianças e aí eu queria trazer uma questão, né, que é formação de líderes em casa e educação positiva e criança. Então, assim, como ontem a gente falou sobre crianças, eu gostaria de dar um pouco de ênfase a esse assunto. E eu creio que isso interessa aos pais, aos professores e às pessoas que convivem com crianças, né, que estão aí assistindo a gente e que desejam um bom futuro para essas crianças, né? Nós convivemos com crianças. Eu sou tio da Gabi, sou tio do Yuri, da Clarissa, você é pai e professor. E eu sei que todos nós desejamos levar os nossos conhecimentos a essas crianças, né, e a tantas outras crianças, como a gente vem fazendo. Mas como começar a trabalhar isso com as crianças, primeiramente em casa e depois nas escolas? Tá, em casa, Fábio, primeira coisa que a gente precisa fazer, dentro da psicologia positiva, né, puxando para a educação positiva, que a educação positiva ela vem da psicologia positiva de Martin Seligman desde 2001. A gente precisa fazer o que a gente chama de parenting education. Então a gente precisa educar primeiro os pais, né? E aí a gente tem uma forma de fazer isso dentro da educação positiva, que é o positive parenting, que é como é que você educa os pais de maneira positiva. Como eu falei no primeiro vídeo, a questão do positiva não é falar assim para os pais, pai, você tem que ser muito positivo, feliz, alegre, porque tudo vai dar certo. Não é isso, né? Como a gente falou lá no primeiro vídeo, é uma questão de trazer para os pais quais são as teorias que embasam a educação positiva, quais são as métricas que a gente pode usar para fazer essas medições, tanto do antes, quanto do durante, quanto do depois, e quais são os tipos de intervenção possível. Então, no dia a dia da relação dos pais com as crianças, existem ferramentas, existem intervenções que são possíveis e que vão trazendo benefícios da educação positiva para a criança, né? Dentre esses benefícios positivos, a gente pode destacar a questão das relações positivas. Quantos pais hoje não têm uma relação difícil com os seus filhos? Então, acho que tudo já começa por aí, né? E às vezes os pais não se dão conta, mas às vezes eles construíram isso ao longo de uma vida. Certo. E talvez se eles tivessem essa consciência, né, de que existe esse positive parenting, que eles poderiam trazer isso de uma maneira diferente, talvez isso fosse fortalecer esses relacionamentos, né? E outros elementos que a gente pode trazer, mas eu acredito que basicamente seria com foco nos relacionamentos positivos, que é o que a gente poderia trabalhar com os pais. Em casa e nas escolas? Aí a gama de assuntos é muito maior. Lógico que a gente vai manter também a questão das relações positivas, lógico, mas na escola a gente trabalha muito a questão da criatividade e da cognição. Então existem intervenções dentro da educação positiva que possibilitam com que o aluno, com que o estudante, ele seja cada vez mais criativo e que ele tenha uma inteligência maior.
E aí a gente chama essa inteligência, não só aquela inteligência que a gente mede pelo QI, né? Não sei se você foi medido aí na sua adolescência pelo seu QI, mas olha, se eu tivesse sido medido pelo meu QI só, eu estava lascado, viu, rapaz? Porra, mas, ó, somos dois. A gente associa hoje a questão do QE também, né? O coeficiente emocional. Então, a gente pode trabalhar tanto QI quanto QE na educação positiva para que a gente traga uma melhor versão daquele aluno, uma melhor versão daquele estudante, para que ele seja um estudante mais proativo, para que ele seja um estudante mais realizador, para que ele seja um estudante com fortes vínculos de relacionamento, para que ele seja um estudante que tenha um nível de engajamento maior em relação aos amigos, em relação ao estudo. Show de bola. Então, assim, está mais do que comprovado que você é um especialista em educação positiva, né? Educação positiva, em relação à liderança positiva, tem alguma correlação entre uma coisa e outra? Olha, eu vou usar aqui uma metáfora para você. É o seguinte, são dois irmãos do mesmo pai, né? Então, o Martin Seligman, ele criou a psicologia positiva e ele gerou dois filhos, né? Tem outros filhos por aí pelo mundo, mas por enquanto os registrados são eles, tá? Educação positiva e a liderança positiva. E aí existem alguns teóricos que se aprofundaram na questão da liderança positiva e alguns teóricos que se aprofundaram na questão da educação positiva. E na educação positiva, em particular, o trabalho do Seligman, ele se voltou para uma escola na Austrália que se chama Geelong Grammar School. E na Geelong Grammar School foi criado todo o modelo de educação positiva. E nesse modelo de educação positiva foi desenvolvido também o Instituto de Educação Positiva. Então, a referência para a educação positiva no mundo está na Austrália, né? E a gente tem hoje um trabalho muito forte lá dentro do Instituto de Educação Positiva, né, por meio do Robinson, e o Robinson ele traz tudo isso para a gente, né, é o Justin Robinson. E dentro desse modelo que ele trabalha na Geelong Grammar, e que eles reproduzem para o mundo todo, né, eles trabalham 6 domínios, que é o que a gente fala, né, e esses domínios eles vão trabalhar relacionamentos positivos, emoções positivas, saúde positiva, engajamento positivo, realização positiva e propósito positivo. Então, o trabalho dentro desses domínios facilita com que a gente traga uma versão melhor daquela pessoa com a qual a gente está trabalhando, né? E ela tem resultados extraordinários. Além disso, ele envolve também alguns princípios, que é o aprender, o viver, o ensinar e o incorporar. Esses 4 princípios, eles vão ajudar no que a gente chama de florescer. E aí, o que é o florescer? É você ser capaz de utilizar todos esses elementos no seu dia a dia para que você fortaleça cada vez mais as suas relações e os seus resultados. E eles fazem um trabalho muito grande envolvendo, né, como você mesmo disse, como é que eu posso envolver os pais? Então, eles fazem um trabalho muito grande envolvendo os pais, como todo o staff deles também e como toda a comunidade em geral. Porque não adianta você criar um modelo de educação onde ele não seja um modelo de educação presente na sociedade, presente em casa, né? Então, a educação ela tem que passar dos muros da escola. Então, esse modelo ele é trabalhado muito bem no Instituto de Educação Positiva, pelo Justin Robinson, na Austrália, lá no Geelong Grammar School. E esse é um modelo que a gente está trazendo aqui para o Brasil também. Pô, legal. Uma coisa que você falou de levar para fora da escola, né? Eu queria entender também um pouco em relação a essa questão da educação positiva, né? A influência dela na liderança positiva, mas o que isso hoje, a gente trabalhando com essas crianças, poderia trazer de valor e benefício para o nosso mercado de trabalho, o que a gente está vivenciando hoje? Será que teria uma influência desse contexto, não só em relação às crianças, mas que, vamos falar assim, que passasse para os pais e esses pais viessem se tornar líderes ou pessoas melhores no seu próprio ambiente de trabalho? Teria alguma correlação? Seria possível isso acontecer também? E as crianças, como elas se moldariam para um mercado de trabalho? Seria a modelagem do líder que a gente espera no futuro? Com certeza, Fábio. A questão talvez não seja nem como a criança se modela para o mercado, mas também como o mercado precisa se modelar a criança, né?
existe uma pesquisa da Singularity University, né, que é a faculdade que ela é mantida pela NASA, e que diz o seguinte, né, a minha filha, Maria Eduarda, a sua sobrinha, né, eles vão ter pelo menos, Fábio. Aliás, deixa eu fazer essa pergunta para você. Quantas carreiras você já teve na sua vida? Rapaz, no outro dia eu fiz essa conta aí, eu devo ter umas 9, assim, eu acho. 9 carreiras. Tudo coisas que eu tenho habilidade para desenvolver e já fiz, né? 9 coisas. Você já é uma pessoa da nova geração. Eu, na minha vida, eu acho que eu tive no máximo umas 3 carreiras. Pessoas assim da minha faixa etária, dos 45, 50, 60 anos, eles tiveram entre 1, 2, no máximo 3 carreiras também. Mas a gente percebe que e como a gente fala carreira significa o seguinte, não é apenas você sair de um trabalho e ir para o outro diferente, não é isso, né? A carreira significa você se preparar academicamente, entrar no mercado de trabalho e ficar naquela função durante algum tempo. Você termina aquele momento, entra academicamente num outro nicho, você se especializa e começa a trabalhar com aquilo também. Então, assim, é você se reinventar o tempo todo, né? E nessa pesquisa da Singularity University, lá diz que as crianças de hoje, né, minha filha, sua sobrinha, elas terão certamente, no mínimo, 7 carreiras. Teoricamente, seria o mesmo que eu falar assim para minha filha, filha, você vai ter que fazer 7 faculdades, tá? Assim, corrigindo então, dentro desse contexto que você falou, não são 9, né? Porque se você buscar pelo caminho das especializações, não, eu já posso eliminar algumas coisas, mas no sentido de habilidades e coisas que eu desenvolvi, como atividades que poderiam fazer parte da minha carreira, que eu poderia atuar hoje, por exemplo, 9 coisas diferentes. É porque cada carreira, muitas vezes, uma determinada carreira tem várias segmentações. Então, talvez você tenha ao longo da sua vida 2, 3 carreiras, mas que cada carreira tem 3 ou 4 segmentações, né? Que você pode optar pela segmentação A, B, C, D, mas não é isso que a Singularity University coloca, né? Ela coloca que as crianças de hoje, elas terão necessariamente, pelo menos, 7 carreiras. Isso significa o seguinte, eu preciso trazer engajamento dessa criança com a habilidade do aprender a aprender. Se essa criança não tiver amor ao aprendizado e ela entender a necessidade que ela tem de se inventar e se reinventar todo dia, ela realmente vai sucumbir, né, nesse mundo que se apresenta hoje aí. E hoje a gente tem uma situação muito complexa porque a gente tem um conflito de gerações muito grande, né? A gente não tem um relacionamento de gerações, né? A gente tem na mesma empresa, a gente tem baby boomers, tem geração X, Y, Z, millennials, a gente tem tudo, né? E muitas vezes os baby boomers, os X, os Y, não aceitam a competência de muitos millennials que tem por aí, né? A gente tem mentes incríveis, mentes extraordinárias, e que não necessariamente depende de idade hoje. Hoje, a experiência não é mais a sua idade. Hoje, a experiência é a sua vivência naquilo que você faz. E como é que você aplica a sua cognição e a sua criatividade em cima daquilo que você faz. E as crianças hoje, pelo modelo de mundo que a gente vive, têm uma oportunidade de interação com o mundo muito maior do que a gente tinha. Né? A minha filha, ela fala muito bem de Paris, e ela nunca esteve em Paris. Mas você pode perguntar tudo sobre Paris para ela. E ela sabe tudo sobre Paris. E se a gente começar a perguntar para sua sobrinha, acho que ela sabe muita coisa do mundo, que muita coisa a gente não tinha nem ideia na nossa época. E hoje eles têm, né, essa informação. A gente pegava a Barça, né, a enciclopédiazinha Barça para poder dar uma passeada e descobrir alguma coisa. Me contaram sobre isso na TV Mofo, né? Eu não cheguei a pegar essa época, mas, enfim, eram os volumes, assim, tinham 21, né, grande, assim. E aí, em que sentido vem a educação positiva? A educação positiva, ela vem dar direcionamento para esse processo de ensino e aprendizagem. Tanto direcionamento para os pais, quanto direcionamento para os professores, quanto direcionamento para os alunos, porque também não adianta você ter muita vontade e pouco direcionamento. E também não adianta ter
direcionamento sem vontade, né? Existe uma autora chamada Angela Duckworth, eu falei dela no primeiro vídeo, vou resgatar agora, e ela tem um livro chamado Grit, né? Que significa garra. E nesse livro do Grit, ela diz o seguinte, cara, você ter talentos e habilidades é muito bom, mas se você não tiver garra, não adianta nada. Então é o seguinte, eu vou arriscar dizer, nas palavras dela, ela diz assim, eu vou arriscar dizer que uma pessoa que tem garra, talentos e habilidades será uma pessoa muito bem desenvolvida, será uma pessoa que terá resultados extraordinários, e também vou arriscar dizer nas minhas pesquisas aqui, que as pessoas que não têm talentos tão grandes, nem habilidades tão grandes e que têm garra, elas também serão pessoas extraordinárias. Então, talvez o elemento mais relevante seja a garra, e não o talento, e nem a habilidade. Né? Então, e a gente percebe muitas vezes que um dos desafios nessa geração que a gente tem hoje, talvez não seja o talento. Você encontra crianças talentosíssimas hoje nas escolas. Talvez não seja habilidades. Você encontra crianças muito hábeis nas escolas. Mas às vezes você não percebe a criança com aquela vontade de fazer aquilo. Você não percebe que ela tem um determinado propósito em fazer aquilo. Você não percebe que ela está entendendo o significado daquilo que ela está fazendo. Então é nesse sentido que os pais e a escola vêm ajudar a criança no direcionamento, trazendo propósito para aquilo que ela está fazendo. Pô, interessante. Assim, até veio uma coisa na minha cabeça assim, né? A garra vence o talento quando o talento não tem garra, né? Isso aí. Interessante. Beleza, assim, a gente está falando aqui sobre alguns fatos que talvez influenciem também, né? Essa questão da liderança e da educação positiva é a questão do ambiente. E eu queria falar, contextualizar essa questão do ambiente, trazer à tona essa discussão do ambiente dentro do contexto de liderança positiva. Mas eu não vou falar isso hoje também não, porque a gente já está estourando o nosso tempo aqui, eu quero deixar isso para o próximo vídeo. Então, você que está aí, sugiro que você assista esse videozinho que está aqui em cima, eu vou colocar aqui, está aqui o videozinho, que foi o primeiro vídeo. Se você já assistiu esse agora e não assistiu o primeiro, assiste esse, e amanhã você vai ter um próximo vídeo aí. Isso aí, Sandro. Muito obrigado pelas lições de hoje, e a gente te espera amanhã aqui. Valeu, galera! Até a próxima. Falou! Até amanhã. Tchau, tchau.